Olá pessoal, beleza? Eu estou com mais um vídeo. O vídeo de hoje é falhas da quinta temporada de Stranger Things. Falta de urgência. Isso. Em vários momentos não pareciam que tava no fim do mundo. Poxa, tinha duas dimensões quase eclodindo junto, explodindo tudo. E simplesmente tinha momentos de conversinha. Se fossem momentos bons para o roteiro ou bom para a trama, que ia influenciar em algo, eu concordaria. Mas são conversas paralelas que não tinha necessidade nenhuma. Uma delas é do Steve e do Jonathan. Cara, eu entendo que porque os diretores queriam colocar um momento ali de paz entre os dois, mas não fez muito sentido uma conversa que foi totalmente feito às pressas e que infelizmente demorou muito. Como eu falei, faltava urgência em questão de tá acabando o mundo. Não teve isso, não teve esse, mano, tá acabando o mundo, vamos todo mundo morrer. Não teve isso, e isso me incomodou demais. Até na quarta temporada e na terceira teve mais isso do que nessa. Eu não entendi de verdade por que fizeram isso. Devorador de Mentes. Antes de começar a falar do Devorador de Mentes, eu quero deixar claro que eu vou começar a chamar o Devorador de Mentes nesse vídeo de DM, pra ficar mais fácil. Então quando eu falar DM, é o Devorador de Mentes, beleza? Um ponto positivo pra essa temporada é que eu gostei muito que colocaram o DM como o verdadeiro vilão de tudo. Porque na quarta temporada, colocaram, quando o Vecna apareceu, parecia que ele ia ser o dominador. Parecia que ele que tinha o causador de todas as intrigas desde a primeira temporada. Mas não foi isso que foi mostrado agora nessa última temporada. Mostrou que na verdade o verdadeiro vilão é o DM. E que na verdade o DM que controlou o Vecna. E uma coisa que eu não gostei foi a forma que ele apareceu na segunda temporada. Eu não gostei da forma que foi mostrada pra gente, ao telespectador, aos fãs e aos próprios protagonistas. Ele apareceu como uma aranha gigante. Eu até gostei dessa parte da aranha gigante, mas como foi colocada na temporada, eu não achei legal. Poderia simplesmente ter a luta final ali com a aranha gigante, depois a luta final dele ali do DM em forma de sombra. Ia ser muito mais interessante, né? E uma coisa que eu achei muita falha, pode ser que não seja uma falha tão grande pros diretores, por conta que, né, os roteiristas, né, os irmãos Duffers, eles fizeram isso propositalmente, né? Porque eles queriam que ele fosse um futuro vilão novamente, já que eles querem trazer de volta uma série derivada do universo de Stranger Things. Eu gostei da forma que finalizaram com o DM, até porque ele não morreu. O corpo físico dele tá finalizado. O corpo físico é o mesmo corpo físico da terceira temporada, onde apareceu com o Matt Slayer, que matou o Billy, lembra? Inclusive, foi mais difícil matar esse monstro do que o monstro da quinta temporada. O DM ainda tá vivo, tanto que quando as crianças são resgatadas pela prisão lá do Vecna, sai uma sombra da boca deles, assim como aconteceu na segunda temporada com o Will. Isso mostra que o DM não morreu, né? Tanto que também nessa quinta temporada apareceu aquele flashback lá do Henry, lembrando do dia que ele foi capturado, vamos dizer assim, né? Foi escolhido pelo DM, né? Que mostrou as lembranças de uma nuvem gigante, meio cinza, meio branca ali, meio trevoso, que aparentemente parecia ser o próprio DM. Então quando as crianças foram resgatadas, aquela sombra que é o DM saiu delas e foi em direção a essa nuvem. Isso mostra que o DM não morreu, e pra mim foi uma falha, mas nem tanto, já que eles querem fazer um derivado da série. Então provavelmente vão usar esse vilão novamente no futuro. Mas eu também achei uma falha muito grande de ter sido derrotado, o corpo físico, muito facilmente. Era um bicho de metros e metros de um prédio de Dubai, cara. Não faz sentido morrer tão rápido, ainda mais por um grupo de adolescentes. Era tipo o Scooby-Doo. Henry. Um ponto super positivo foi pro ator do Henry. Cara, o cara deu nome. De verdade mesmo. O cara deu nome. Deu mais medo dele como Henry do que como Vecna. Vamos ser sinceros, nessa temporada deu muito mais medo dele como Henry. Eu achei um furo muito grande. Aquela cena onde foi tão cifrada, né? Foi tão, vamos dizer, foi tão falada nessa temporada da peça teatral, que inclusive deu muita curiosidade para saber desse passado adolescente, jovem do Henry, mas que não fez sentido. Eu vou explicar o porquê. Na quarta temporada mostrou que o Henry, depois de matar a família dele, ele foi pego pelo Dr. Brenner, certo? Ele virou o 01, ainda criança, então ele foi criado no laboratório. Não faria sentido ele ter crescido
como um jovem normal. Mesmo tendo um imã no pescoço para não poder usar os seus poderes, vocês acham mesmo que o Brenner, o Dr. Brenner, aquele mesmo Brenner que deixou a Eleven em cárcere privado nas outras temporadas, que manipulou ela, deixaria o Henry viver a vida normal como um adolescente numa escola onde ele poderia simplesmente, não sei como, burlar o sistema e liberar os poderes, assim como Eleven fez na quarta temporada? Eu acho que ele não sofreria esse risco. Então foi uma falha muito grande, já que ele cresceu no próprio laboratório. Corrigindo uma fala minha, a família Creel morreu em 1959 e a peste teatral também ocorreu no mesmo ano, como mostrado na série. Aconteceu em 1959, no mês de novembro. A família Creel foi morta, ou melhor, assassinada pelo Henry, em março de 1959. De qualquer forma, não bate. Na peça teatral da Broadway sobre o passado do Henry, é mostrado mais a fundo o passado dele e explicado algumas coisas que não foram alcançadas na série. Eleven, uma das maiores falhas dessa temporada, que me deixou muito chateado, foi sobre a 11, né? A nossa querida Jane, a Eleven. Eu achei uma falta de respeito com a personagem e com a gente que é fã. Não somente pela morte dela, mas como a morte dela foi feita. Pessoal, vamos ser sinceros. Foi uma desculpa rasa para um sacrifício tão grande. E um sacrifício, agora falando cinematograficamente, horrível. Muito mal feito. Não teve cena de impacto, não teve música, não teve nada. Apenas aconteceu. Porque foram 5 temporadas dela tentando se provar alguém na vida. Dela criando um futuro. E os roteiristas simplesmente pegaram isso, jogaram no lixo sem consideração nenhuma. Agora vamos falar sobre fatos históricos. Stranger Things é muito conhecido por misturar um pouco da realidade, né? A Guerra Fria foi muito falada a partir da 3ª temporada, muito falada. Tanto que um dos planos dos militares era simplesmente engravidar, pegar o sangue dela, colocar nas mulheres grávidas para as crianças nascerem com poderes também para lutar contra a União Soviética, né? A série a quinta temporada se passa em 1987 e a Guerra Fria acaba em 1991. Então, 4 anos. Eu sei que os personagens não lembravam, não sabiam disso, não teria como saber disso, que a guerra ia acabar em breve. Mas os roteiristas que fizeram a série sabiam. Simplesmente, toda a história que eles criaram, desde a 3ª temporada, com a junção da realidade, eles jogaram fora nessa temporada. O fato histórico não importava. Então, simplesmente, poderiam achar uma outra solução, sabe? Militares. Um ponto positivo, mas ao mesmo tempo desastroso da 5ª temporada também, são os militares. Os militares foram incluídos nessa temporada como vilões. Mas, se a gente for trazer isso pra realidade, eles não eram tão vilões assim, já que eles achavam, né, que tinha evidências, parecia que a Eleven era a causadora daquilo tudo, né, e que o grupinho, nós protagonistas, fossem cúmplices dela. Mas beleza, foram achados como vilões após a morte da Eleven. Simplesmente, depois que ela morreu, os militares foram embora, como se nada tivesse acontecido. Isso não fez sentido, nem um pouco. Vamos ser sinceros de novo. Como um grupo terrorista na visão dos militares, que atiraram contra a general, a tropa, invadiram uma base, desobedeceram ordens, mataram vários outros militares, como o Hopper, inclusive ele foi xerife no futuro, mas beleza. A Nancy, deu uma de Rambo ali, matou sei lá quantos também, ou melhor, atirou em vários caras lá. Simplesmente foram liberados. Ah, a Eleven morreu, então beleza, então, ó. Pra noite, não pedir que ninguém viu nada. E aí, sim, com medo de vocês que saiu com a nossa vida. Aconteceu nada. Chuchu, beleza. Todos os militares simplesmente sumiram. E a cidade de Hawkins, Uau! ficou lindo novamente. E todo o grupo ficou ileso. Depois de matar vários militares. E eu sou militar, então eu gostei muito de terem colocado os militares nessa temporada, mas ao mesmo tempo... Foi ruim. Eu achei sacanagem. A luta final. Agora, pra finalizar o vídeo, vamos falar sobre a luta final. Esperar fundo. Que é isso que aconteceu? Uma luta de uma temporada, ou melhor, de uma série tão grandiosa como Stranger Things, tem uma luta de menos de 10 minutos. Com toda, eu acho que, pô, eu não contabilizei não, de 5 a 8 minutos, uma luta toda ali. Cara, foi uma sacanagem. Em comparação às outras temporadas, foi decepcionante, totalmente. Derrotaram o DM, né, o corpo físico dele,
de formas que não fizeram sentido, né? Os militares massacravam de tiro os Demogorgons, os Democães, eles não sentiam nada. E aí veio a Nancy Rambo atirar no Portador de Mentes, e simplesmente ele sentiu todas as balas, e tacaram uma água lá com o sinalizador, ele também se enfraqueceu, enfim, ele morreu. Muito rápido. E o Vecna... Mas ele tava mal psicologicamente. Cara, eu não quero saber. O Vecna que nos apresentaram nessa temporada não é o mesmo Vecna. Não fala que é o Vecna porque não é o mesmo vilão da quarta temporada, que dava medo. Quando falava, tudo se tremia. Não é o mesmo vilão. O cara morreu de uma forma totalmente por roteiro. Uma das cenas mais brabas da temporada foi a cena da Joyce matando o Vecna. Cara, essa cena tinha tudo pra ser a melhor cena de todas as temporadas. A melhor cena da série Stranger Things. Mas infelizmente, por alguns fatores, não foi. Não souberam aproveitar o momento que tinham. Começou pelo filho dela e terminou com ela. Isso já é emocionante. Ela se livrar de um peso já é emocionante. Mas não souberam dirigir a cena, os atores, mas principalmente a sonoplastia. Quer ver um exemplo? A cena da Max na quarta temporada fugindo, com aquela música incrível. Nessa temporada, não teve a música tão memorável assim. Tinha que ser uma cena épica. Foram flashbacks emocionantes. Vou falar que eu lacrimejei, não cheguei a chorar. Inclusive, falando em choro, eu queria sair da temporada chorando rios, como The Eleven. Também não chorei como tinha que chorar, porque não souberam aproveitar. Mas por que isso aconteceu? Por conta do terreno, não prepararam o terreno para cenas emocionantes. Claramente, as cenas emocionantes, roteirizadas para dar um impacto no telespectador, no fã que tá assistindo, foram mal aproveitadas, foram mal dirigidas. Não apenas as atuações, porque os atores são ótimos, mas a forma que dirigiram os atores, como o pós, a edição, os cortes, as músicas, os efeitos. E foi tudo muito corrido. E teve tanta linguiça nessa temporada que o episódio final foi rápido. E a cena da Joyce com os flashbacks que foram emocionantes foram rápidos. Cara, não sei o que aconteceu, mas não foi uma coisa tão impactante como deveria ser. Infelizmente. E outras falhas também que eu não cheguei a falar nesse vídeo, mas como o sumiço de alguns personagens. A Suzy simplesmente sumiu. Não foi mais falada. Ela fez coisas importantíssimas nas outras temporadas e simplesmente sumiu. A Vicky, namorada da Robin, também, no último episódio, simplesmente desapareceu sem explicação nenhuma. Isso sem contar nos dois protagonistas, o Murray e a Joyce, que ficaram de escanteio nessa temporada. Pareciam que só queriam que eles estivessem ali pra manter a pose. Beleza, tiveram momentos memoráveis. O Murray tacou uma bomba no helicóptero e a Joyce matou o Vecna. Mas tirando isso, foram excluídos dessa temporada. E isso foi muita sacanagem. Eu sei que não é uma série perfeita. Mas Stranger Things é Stranger Things. É uma série que custou mais de 400 milhões só essa temporada. A luta final não teve nem Demogorgon, nem Democães, nem nada. E aí vem os Demon-Duffers pra tentar explicar uma coisa que é inexplicável. Foi uma desculpa que não pegou. Eu não quero assistir a quinta e última temporada, que deveria ser a épica, ou melhor, a temporada mais épica de todas, sem explicação de várias coisas, com várias pontas soltas. Eu não quero que eles venham depois da série explicar. Eu quero que eles expliquem na série. E que tinha como explicar várias coisas. Mas não fizeram isso. Foi uma temporada preguiçosa. Me desculpa, mas foi uma temporada mal feita e muito corrida. Infelizmente, eu não queria falar isso, mas foi. Eu fico triste, porque foi uma temporada que não superou minhas expectativas de vários fãs, não foi só eu. Tinha que ser a temporada. Mas beleza, fazer o quê? A vida é assim, né? Se vocês querem que faça um vídeo só falando de coisas boas dessa última temporada, eu posso fazer. É só deixar aqui embaixo. Inclusive, falando aqui embaixo nos comentários, me fala se você concorda comigo, se você me acha que eu sou um maluco. O que você acha? O que você achou dessa temporada? É doideira da minha cabeça? Eu tô sendo chato? Ou realmente teve muitas falhas? Ou teve outras falhas que eu não percebi ou que eu não falei aqui nesse vídeo? Fala aqui, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por esse vídeo. Até o próximo e... Aperta esse botão de like, final, pra me ajudar. E se inscreve aqui também pra me seguir aí, que eu vou postar um vídeo toda semana. É isso, eu vou ficando por aqui. Falou. Tchau. Valeu, galera. Na minha opinião, gente, eu vou fazer um negócio pra vocês. A tiração que a Onze morreu é uma tiração.
Que isso? Que isso? A tiração que a Rose morreu. A Rose não ia morrer, não. Ela sempre foi a guerreira. E coitado do pai da Rose. Coitado dele. Ele perdeu 2 filhas. E aqui ninguém pensa. Que é isso?